Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a escola literária Modernismo e o seu primeiro tempo, também chamado de fase heróica. Se você deseja saber o que é o modernismo, você precisa ir para um outro vídeo. Eu sou a professora Marcela e vou te acompanhar nessa jornada. Vamos juntos? O primeiro tempo, como eu te disse no vídeo anterior, é chamado de fase heróica. E ele vai se estender de 1922, ano da Semana de Arte Moderna e marco do modernismo no Brasil, do início, até 1930. Por que esse nome? Imagine que o Brasil tinha deixado de ser colônia há um século. Essa é uma das forças motrizes para impulsionar a Semana de Arte Moderna, é a construção de uma nacionalidade brasileira. Só que isso não estava acontecendo. O que nós fazíamos era uma imitação de tudo que acontecia na Europa, tanto no cenário das artes plásticas, quanto na literatura, quanto na música, quanto no modo como nos vestíamos, como construíamos. E isso precisava de muito heroísmo para ser quebrado. Daí o nome desse primeiro tempo ser chamado de fase heróica. É uma tentativa, então, de construção de uma nova estética, de uma nova literatura, de uma nova forma de arte que fosse caracteristicamente brasileira. Os idealizadores dessa fase heróica são Mário e Oswald de Andrade. Estes escrevem tanto poesias quanto romances, então são poetas e romancistas. E Manuel Bandeira, que é poeta, o meu poeta preferido. Então, vamos conhecer um pouco desses grandes escritores. O primeiro deles, Mário de Andrade, é um homem muito interessante, sua vida já daria um vídeo para a gente entender, vou falar brevemente. Ele foi um dos pioneiros no conhecimento sobre o Brasil. Fez viagens a Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, conheceu as obras barrocas, por exemplo, que ainda eram desconhecidas, pouco disseminadas no Brasil. Foi ao Nordeste, ao Norte, conheceu todos os nossos aspectos culturais. Foi um homem à frente do seu tempo que acreditava que a brasilidade só poderia ser conhecida conhecendo a nossa cultura, o que parece óbvio hoje pra gente, mas não era na época. E o Mário teve esse papel. Ele era músico, foi professor de conservatório, foi idealizador da Semana de Arte Moderna, então um homem muito interessante para a gente conhecer. Ele é poeta, como eu disse, mas a sua obra mais importante é um romance chamado Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. A gente já percebe um paradoxo, né, nesse título. Se é herói, como que pode não ter caráter? E é disso que o Mário de Andrade vai falar. Ele idealiza um personagem indígena que nasceu às margens do rio Irariquera e era uma criança feia. E foi fazendo aventuras tanto pela floresta amazônica quanto por São Paulo. Na floresta amazônica, o Mário de Andrade vai desvendar todos os aspectos culturais que existiam lá, como por que existem três raças, aspas, nesse conceito, o branco, o negro, o mestiço, por assim dizer. O Mário vai ainda falar sobre a cultura local, como o caldo da mandioca, quem é Iara Mãe d'Água, o gigante, pedras preciosas, cachimbos que, se fumados, poderiam fazer crianças virarem homens bonitos de outra cor. Então o Mário vai brincar com tudo isso. Mas o mais interessante é que esse Macunaíma, ele vai precisar ir a São Paulo. E lá a gente vai ter uma ressignificação do processo colonizatório. Como seria se no lugar de brancos, europeus, portugueses, quem tivesse ido para o local mais civilizado, no aspecto que a gente considera, né, dentro da nossa cultura, dentro da nossa visão, como seria se tivessem ido os indígenas para lá? E aí o Macunaíma escreve uma carta para quem mora na floresta, dizendo como é a vida em São Paulo, quanto ele se sente deslocado lá. Então a gente tem essa inversão. O Macunaíma tem várias adaptações, tem adaptação para o cinema, tem adaptação em quadrinho, e é um livro que vale muito a pena ser conhecido, porque ele vai revelar muito da nossa cultura, muito da nossa identidade, sobretudo ainda desconhecida para nós, e que o Mário teve o trabalho de pesquisar. Ao lado dele, a gente vai encontrar o Oswald de Andrade.
O Oswald também foi um dos idealizadores da semana, e no vídeo anterior eu te disse que ele teve um papel fundamental porque ele foi à Europa e veio dele o conhecimento público das vanguardas europeias e o pensamento de uma idealização de uma semana. O Oswald foi casado com a Tarsila do Amaral, né, uma das pintoras mais conhecidas. Depois foi casado com a Patrícia Galvão, chamada de Pagu, que é uma militante comunista. Que teve uma participação também nesse cenário político, por assim dizer, já que foi companheiro de mulheres tão marcantes. O Oswald, ele vai criar 2 manifestos. O Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. O Manifesto Pau-Brasil é uma tentativa de mostrar as origens brasileiras. As origens brasileiras são colonizatórias, indígenas, negras, e ele vai trazer tudo isso para suas poesias. O Manifesto Antropofágico, que tem um nome interessante aí, né? Antropofagia é comer a carne de um semelhante, desejando digerir suas qualidades, sua coragem, né? Ele vai dizer que a gente tem que comer a cultura europeia. E a digestão vai fazer com que sobre dela somente o que de fato pode ser aproveitado. Então, não é um descarte, é algo que a gente possa fazer uma síntese com a nossa cultura. O que cabe lá que pode ser utilizado aqui e como? Então, o Oswald vai escrever esses 2 manifestos e ele vai criar um tipo de poema, que é esse, que são os poemas piada e também o poema minuto. É curto, é rápido. Os modernistas vão escrever usando verso livre, sem métrica, portanto, branco, sem rima, e vão utilizar uma linguagem bastante simples, bem coloquial, tentando mostrar como falava, como se comunicava o brasileiro comum, né? Então, uma literatura que se volta para todos podem ter acesso. Vamos ler o poema Erro de Português. Quero que você faça uma pausa aqui. Quando você pensa em erro de português, provavelmente vem à sua cabeça um erro de linguagem. E é isso que vai simbolizar o poema Piada, né? Que é a quebra da expectativa. Vamos ver se é um erro de linguagem. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então vejam que não é erro de linguagem, é o erro do colonizador português. O seu erro foi ter chegado aqui quando estava chovendo, porque aí o índio, por estar frio, o imitou. Se ele tivesse chegado num dia de calor, provavelmente teria imitado o indígena e todos teriam ficado nus. Então esse é o erro de português para o Oswald de Andrade. Veja que é um poema bem curto, verso livre, branco, linguagem simples e piada, porque quebra a nossa expectativa com o título. E por fim, Manuel Bandeira, o meu poeta preferido. Manuel Bandeira tem uma vida muito triste, sofrida, que vale a pena ser conhecida para que você entenda a sua obra. Ele foi acometido por tuberculose muito jovem, adolescente, aos 16 anos, quando já estava cursando a arquitetura no que hoje é a faculdade da USP. Ele teve que deixar o curso e foi se tratar em sanatórios na Suíça, por exemplo. Descobriu as regiões frias brasileiras, como Campos do Jordão, e era uma doença incurável, associada à vida boêmia, e ele esperou a morte diariamente, todos os dias queria morrer, porque não tinha cura, não tinha possibilidade de se envolver com a mulher que gostava, porque sua doença era contagiosa. Ele não conseguia fazer nada que exigisse esforço físico, porque ficava sem ar, porque tossia com sangue. Então, a vida inteira que podia ter sido e que não foi, nas palavras do Manuel Bandeira. Só que, ironicamente, ele faleceu só aos 82 anos. E ele viu todas as pessoas de quem gostava irem morrendo antes dele. Como ele não se casou, não teve filhos, ele foi ficando sozinho. Então, imagina a dureza, a melancolia, a tristeza dessa vida. E a gente vai encontrar esses traços na obra do Manuel Bandeira. É outro poeta para quem vida e obra se misturam. A gente vai ler o poema Pneumotórax porque ele também vai criar um tipo de prosa poética.
em que versos e parágrafos, narrativas se misturam. Veja: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Primeira coisa antes do conteúdo é olhar para a forma. Veja que é um texto que tem travessões, é um texto da prosa. Mas ele está escrito em verso, por isso nós o chamamos de prosa poética. Não há rimas, é um texto dialogado, uma linguagem super simples. O tema é absolutamente cotidiano, como gostam os modernistas. E quando a gente pensa no conteúdo, é de uma tristeza profunda. É ele diagnosticando que sua doença não tem cura e que só lhe resta viver o drama de um tango. A solidão, o abandono, o não poder ter quem goste por perto. Então você vai encontrar esses traços na obra do Manuel Bandeira. São poemas muito líricos, profundos e sempre construídos com essa simplicidade. São poemas fáceis de serem entendidos. Convido você a conhecer esse grande escritor, como eu disse, o meu poeta preferido. Te espero no próximo vídeo para a gente conhecer o segundo tempo modernista. Tchau!